A gestação em várias fases da vida é nosso tema aqui no episódio, no podcast Pelo Amor de Deus. E tô com convidadas muito especiais, gravando aqui pela primeira vez. Estou super feliz com a presença de vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu tô aqui com a Nora. Nora, se apresenta para quem tá ouvindo a gente agora. Eu sou a Nora Hanna, sou cantora. Tenho uma banda chama Rod Hanna, que eu trabalho com meu marido. A gente trabalha e vive junto há 34 anos. Ixi, mais um tema de podcast. Como trabalhar com o marido e permanecer casada. Temos 3 filhos e é isso, vou contar tudo aqui. Então tá. E a doutora Maria Ângela aqui presente com a gente. Se apresenta aqui pra gente um pouquinho. Meu nome é Maria Ângela, eu sou médica ginecologista, também trabalho e vivo com meu marido. Ah, é verdade, também aí, ó, mais um tema em comum. E temos 2 filhos, a Laura e o João. E viemos aqui para conversar sobre isso. Muito bom. Então, vamos lá. Na verdade, a ideia surgiu, né? Quando a Nora me encontrou e falou, Claudinha, vamos falar sobre como é ser mãe em várias fases da vida. Isso. Né, Nora? Fala um pouquinho pra gente. Porque assim, eu fui mãe na adolescência, né, no susto, aos 18 anos, eu e o Rodrigo. E aí eu tive a sorte e a chance de ser mãe depois aos 43. E é tudo tão diferente, tão mágico, assim. Eu achei que com 43 anos vem um filho como se ele fosse um filho único, mas com a experiência de já ter tido 2 filhos. Então, sério? Que legal. É sensacional, assim. Porque a gente pôde dar pro Lucas. Sinto muito meus mais velhos. Pegaram uma mãe inexperiente. Mas a gente sempre diz assim, que a gente faz melhor é ter filho, eu e o Rodrigo, porque eles são sensacionais, os 3. Eu lembro quando eu fui no casamento do seu filho e você entrou na igreja, né, com o seu filho, né, e grávida foi do muito Lucas, louco, porque com o maior barrigão. Antes do casamento dele, estava tendo outro casamento. E aí a gente via as pessoas falando, olha, a noiva tá grávida. Aí ela fala, não é a noiva, é a mãe do noivo. E a pessoa, não entendi aquilo. Peraí, como é que dava pode uma bugada, né? Como é que pode ser a mãe do noivo? Meu filho tinha 25 anos quando ele casou, né? E aí eu tava como grávida. que foi pra você o primeiro? Porque a maternidade em si já é difícil, né? O nosso primeiro filho, são muitos desafios. Como foi pra você na adolescência? Foi assim, eu fui pela primeira vez no ginecologista, né, com uns 17 anos, e aí fui diagnosticada com ovário policístico. E aí ele falou, olha, ovário policístico tem algumas características, inclusive a dificuldade de engravidar. E eu acreditei. Eu posso fazer uma parte? Por favor, por isso que você está aqui, não é por acaso. Esse diagnóstico é um diagnóstico muito frequente em mulheres jovens e que nem sempre ele é assertivo, determinante. Na verdade, assim, existe uma irregularidade menstrual logo que a menina começa a ter ciclos menstruais. Uhum. Hoje, o diagnóstico de ovário policístico, ele já não pode ser feito mais tão precoce assim na adolescência. Olha. Por conta disso. Tá né? vendo? Muitas coisas mudaram, né? Para melhor. Pois Mas aí, quando eu estava grávida da Maria Luísa, eu tinha feito um ultrassom de rotina e o ginecologista falou assim para mim, você tem ovário policístico. Eu não acredito até hoje, porque... Claro que não tem. E aí, ele falou assim, vai ser muito difícil você engravidar. Ele já foi assim Falou direto. Pra mim também foi exatamente eu falei, então, isso. Mas eu tô aqui porque eu acho que eu tô grávida. Olha. Ele, mas ele, vamos pedir alguns exames. Eu tinha a menstruação bem irregular, assim. Mas aí na hora eu fiquei bem, não vou conseguir ser mãe. Eu era virgem quando eu fui ao ginecologista. Nossa, imagina receber isso. Aí depois eu falei assim, bom, não vou conseguir engravidar, então vamos aproveitar. Mas aí eu engravidei. Aí no segundo filho é que eu precisei fazer tratamento. A gente falou, não vamos deixar um espaço muito grande. Mas deixa eu voltar à sua pergunta. Tá. Quando, eu demorei para fazer o exame, porque a minha menstruação era irregular. Quando a gente viu, nós demos um nome diferente no laboratório, de medo, né? Fomos os 2 fazer exame. E aí demos um nome qualquer lá. E aí... O nome de vocês? Eu pus Zenaide alguma coisa, era meu nome lá no laboratório.
As coisas, gente fazendo coisa errada. Quando a gente leu aquilo, o nome do hormônio lá, do Beta-HCG. beta-HCG, que deu positivo, a gente falou, significa o que isso? No laboratório. Veja bem o que são 2 adolescentes, né? Aí a gente falou, tão bom, o que a gente vai fazer? Vamos fugir. Jura? Não vou contar pro meu pai, não. Meu pai era muito bravo. Não vou contar, não. E aí o Rodrigo falou também, não. A família dele muito religiosa, meu pai muito bravo. Aí o que aconteceu foi que eu comecei a ter uma cólica grande, a gente foi ao médico, assim, eu já estava com uns quase 3 meses. Na época contava em meses, não era em semanas, olha, 34 anos atrás. Aí o médico sentou com a gente, ficou 1 hora conversando, convencendo a gente a não fugir. Que ele era da igreja lá que a gente frequentava e tal. E ele ficou falando, não, vocês não podem fazer isso, seu pai, sua mãe vão ajudar. Não, conversou. Eu falei, então vamos contar. Só que eu já estava de 3 meses. E a fuga já estava toda planejada. A gente ia para Campinas, né? Tinha um amigo nosso que já ia arrumar um barzinho para a gente tocar lá. Isso. Pensa que loucura. Bem como a pessoa não pensa, né? O que eu ia fazer com o neném? Mas com 18 anos, né? É muito doido. É. E aí a gente resolveu contar. E aí eu fui fazer o primeiro ultrassom. Bom, foi um caos, tá? Na família. Meu pai ficou doido. Minha mãe falava assim, eu contei primeiro para minha mãe, ela falou, seu pai vai me matar. Mas aí eu fui fazer o primeiro ultrassom e não achava o neném. E eu estava com 3 meses, não tinha tido sangramento, tinha tido nada, tinha tido aquela cólica. E não já tinha contado para a família? Já, não achava o neném. Mas agora que eu contei, não acha esse neném? Procura aí. E aí, no mesmo dia, eu vomitei muito, assim, eu estava passando muito mal. Minha mãe falou assim, não precisa fazer ultrassom, não, você está grávida, já estou vendo. Minha mãe é mãe de 9. Nossa. Aí, a médica do ultrassom falou, vamos repetir semana que vem. Eu falei, ai, Jesus, agora eu já contei para todo mundo, agora, por favor. E aí, fez o ultrassom e aí achou o neném. A médica, no primeiro ultrassom, ela tinha falado, olha, é muito comum perder o neném a primeira gestação. E aí eu fiquei muito mal, né, na época. E aí na outra semana o neném apareceu. O ultrassom também era muito diferente. Isso é uma diferença enorme do primeiro filho para esse último. Você não conseguia entender. O médico tinha que falar assim, ali é um fêmur, uma perna. Você falava, é ultrassom 34 anos atrás. Né, o do Lucas bem diferente. Então, foi essa doideira. Eu casei, eu estava com 5 meses de gravidez já. E aí, vocês casaram. Casamos. E a família apoiou. Não precisaram fugir. Não precisamos fugir, Ainda bem. Daniel está aí, com 34 anos, já é pai. Quantos anos tem seu... É neto ou neta? O neto, o Bernardo, tem 5. 5, a idade do Lucas, quase. Um pouquinho tem menos, 8. É isso aí. E depois foi o segundo planejado. É o segundo que a gente não queria muito espaço, e aí eu não engravidava, e aí eu fiz tratamento de tomar serofênico, sei lá, eu tomava 2 remédios, assim. E aí eu engravidei no 3º mês de tratamento. Aí foi mais tranquilo. Assim. E aí, depois que ele nasceu, o plano era ter só 2? Ou vocês sempre quiseram um terceirinho? Ai, foi tão boa essa história! Porque aí eu falei, do primeiro, eu fiquei com saudade, engravidei do segundo. Aí eu acordava de madrugada, eu fiz um diário. Eu escrevi assim, são 3 horas da manhã, você está acordada, você já amamentou, ele não para de chorar. Se você quiser ter outro filho, leia isso antes. Isso é muito bom. E aí, mais interessante é porque quando eu mudei de apartamento em 2011, que eu joguei esse diário fora. Eu engravidei do Lucas em 2013. Espontaneamente. Sem tratamento. Sem tratamento. Espontaneamente. Aos quantos 43. anos? Aos 43 anos. Eu tenho algumas pacientes que estão querendo engravidar aos 40. Elas, Cláudia, você já ouviu? Você tem muita paciente aqui, ó. Engravidou espontaneamente e não estava planejado. Não estava. Eu estava assim... a gente estava viajando
E uma época que eu estava com a menstruação muito regulada. Muito. Regulada, né? Tava. Muito regulada. E eu tinha uma técnica muito boa para não engravidar. Qual? Eu pulava depois. Pulava assim? Pular de ficar pulando, saltando? Pra quê? Pra descer? Pra descer, Tá todo mundo ouvindo que não dá certo, né? Mas olha, uma diferença de 21 anos entre um e outro foi essa técnica Pulando. que eu usei. Nossa, esse eu nunca ouvi. Horrível, né? E Horrível. você pulou na do Lucas e engravidou. Então, cai Pulei. por terra Pulei. aquela outra que você precisa, depois de namorar, ficar com as pernas pra cima pro sêmen descer. Então, Pulei. Você só fortalece aquela de que o espermatozoide masculino é mais rápido, aham. né? Essa você fortalece. Mas foi assim, aí eu tava viajando e a menstruação não descia. Eu falava, gente, mas peraí, não tava atrasando mais a menstruação. Aí eu comprei no teste, eu fiquei de joelho, assim, vai dar negativo, vai dar negativo. Chego, não tô com idade mais pra isso, não tenho idade pra isso. A hora que eu vi, ainda era daqueles exames que escrevia pregnant. Eu fiquei dentro do banheiro um tempo, assim, eu falei, não acredito que eu vou começar tudo de novo. E até fazer o ultrassom, eu fiquei um pouco deprimida, assim, eu falei. Aham. Porque as lembranças que vinham era disso, eu vou ficar sem dormir. Do diário que você tinha jogado fora. Do dia das coisas, eu vou ter que começar tudo outra vez, eu vou ter que ir em reunião da escola. Nora, você sabe que meu marido tem uma frase para essa época de bebês que eu acho maravilhosa, né? Porque o nosso segundo filho também foi muito chorão, assim. E meu marido falava assim para mim, isso é temporário, eles são para sempre. Vai verdade. passar. É verdade. É isso. É. Era isso que devia estar escrito no diário. Mas se isso tivesse escrito no diário, ela ia estar aqui contando como é ser mãe de 9, né? É verdade, minha mãe é mãe de 9, é muito, Então. muito fértil. E como que foi a terceira gestação? Você mais madura? A gente curtiu muito, foi muito maravilhoso, sabe? Quando você não tem... o lance de ser mãe aos 18 e aos 43, a diferença é a ansiedade em tudo, tanto na gravidez quanto depois que nasce. Eu era muito ansiosa aos 18. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas assim, na gravidez aos 18, eu era muito ansiosa. De tudo, assim, de achar que eu tinha um monte de coisa para viver, um monte de coisa para fazer, que isso aqui precisa acontecer logo, porque eu tô perdendo a vida, sabe como é que é? Uhum. É muito louco isso. E aos 43 você já sabe o presente que é, a graça que é, você consegue ser muito mais grato por tudo e foi muito mágico, assim, a gente curtiu demais. Ai, é muito legal ouvir isso, né? Porque realmente, mesmo para aquelas mulheres, eu tive a Maria Luísa, acho que eu tava com 30 anos, 31 anos. Olha que idade boa, É, gente. uma idade boa. E aí, eu senti isso também aos 31 anos. Tem uma ansiedade por ser o primeiro. Sim. E todo mundo fala que conforme vai passando, você vai lidando melhor com todas essas questões, né? Né? E pra você, como é que foi? A sua experiência, foi tudo planejado? Com quantos anos você teve seus filhos? Sabendo toda a teoria da Você coisa. também como pulou é? ou não teve pulinhos? Já pensou? Meus filhos foram planejados, assim. Na verdade, acho que foram muito desejados. Vieram quando quiseram, mas foi uma pausa de falar, agora vamos ter filhos. Eu tive a minha filha mais velha, Laura, aos 30 anos. Eu acho isso uma delícia, porque eu sou de 67, ela é de 97. Olha! Então é uma coisa assim, exatos 30 anos. Que legal. E o João nasceu quando eu tinha 32 para 33. Mas foi interessante que quando a gente resolveu engravidar da Laura, a gente tinha um grande amigo, colega de turma do meu marido, que estava tentando engravidar e que não conseguia. Então a gente tinha muito essa angústia, assim, né? Será que vai dar certo? Eu nunca tive um diagnóstico de ovário policístico, mas eu tinha medo de não ter filhos. Até porque isso é uma coisa interessante, viu, Nora? A gente só sabe que consegue ter filhos o dia que a gente tenta.
Não existe um exame que a gente faz aos 19, 20, 25, 30 anos que fala assim, olha, você pode ter filhos, né? Então, acho que essa angústia de saber se eu era fértil, se eu ia conseguir, era uma coisa muito real para mim. Mas eu demorei 3 meses para engravidar. Sim, foi muito rápido, né? Também. E eu, diferente bom, da né? Nora... Uma pessoa que planeja. Não, mas Que nem bom, tudo... uma pessoa que planeja. A Maria Luísa também veio sem planos. Nem tudo é assim, né? E eu sempre tive ciclos muito regulares, muito. Então, entre os meus 2 filhos, eu não usei método hormonal, eu fazia tabelinha, porque eu era extremamente regular. Então, eu brinco que eu tive 3 atrasos menstruais na vida. Um de cada filho e um na época que eu estava prestando exame de residência pelo estresse. Só isso, né? Mas eu fiquei pensando assim em algumas coisas que você falou, né? E é interessante como a idade agrega muita coisa pra gente, né? Que vocês, aos 18 anos, pegaram um exame e pensaram, o que é isso? Como isso é diferente hoje? Essas meninas hoje, elas têm toda a informação, elas estão super ligadas, né? Mesmo a contracepção, elas procuram. E eu acho que isso é muita responsabilidade. Quando algumas mães me questionam assim, nossa, mas ela é tão cedo, ela é tão jovem, para que ela vai fazer isso? Eu falo, porque ela é uma menina responsável, ela sabe o que ela quer, né? E você também disse uma coisa que eu achei muito impactante para mim, né? Que nesse seu último filho você pode sentir a graça, né? Isso é maravilhoso, né? Filho é graça, não interessa a idade que a gente tem, o momento, né? É um presente. É um presente. Agora, eu como ginecologista tenho uma preocupação muito grande de eu poder oferecer às mulheres uma gestação no tempo desejado. Quer dizer, esse é um trabalho da gente, né? Assim, deu tudo certo, você fez sua carreira, você fez sua vida familiar, mas nem todas as mulheres têm essa felicidade. Com certeza. Não é? Esse negócio dessa geração ser mais bem formada, eu tô lembrando que eu fui ao ginecologista com a minha mãe, aos 17 anos. E quando ele deu o diagnóstico de ovário policístico, depois que eu engravidei, ela falou pra mim, eu sabia, quando aquele médico falou aquilo, eu queria te falar, não acredita nele. Gente, intuição materna é uma coisa, vamos respeitar. Mas ela não falou por quê? Porque é uma geração que não tinha essa conversa. Eu sou a caçula de 9, minha mãe já tinha 40 quando eu nasci. Então, ela me levou, ela tá com 92, minha mãe. Então, é uma geração que não tinha esse diálogo com as filhas, né? Sim. E aí ela não falou. Podia ter falado. Eu era muito ingênua. Você sabe que uma coisa que foi muito legal, assim, quando eu engravidei do João, que eu usava preservativo, né? Um dia a gente estava lá e o meu marido, eu falei pro meu marido, olha, se a gente não proteger, eu vou engravidar. Ele falou assim, mas ela já tem 2 anos, tudo bem. Eu fiquei grávida. Tamanha era a minha percepção de fertilidade, não, gente, porque eu tivesse muitos cursos, eu era jovem, recém-formada. Percepção corporal. Olha. E eu fiquei grávida. Gente, que maravilhoso. A gente falou muito sobre a questão da percepção corporal num episódio que a gente falou sobre a ciclicidade feminina. Né? A gente falou muito da questão do autoconhecimento. Conta. Eu fiquei grávida do Lucas no dia do seu casamento. Juro! Não acredito! Foi! Vocês beberam muito? Olha, eu não foi o uísque. O Rodrigo, não foi eu. Eu adoro uísque. Foi no dia do seu casamento. Não acredito! Vou contar pro Renato. Que legal, nós vamos fazer 10 anos agora em janeiro de casado. Nossa, então, se a gente fizer festa, nós vamos ter que chamar. Ele vai ter que levar as alianças com a Maria Luísa. Se a gente fizer as bodas de 10 anos. Que legal! Então, você não deu pulinho, não. Você tava muito cansada pra dar pulinho aquela noite. Sinto lhe dizer. Não foi o suficiente, mas eu dei. Não foi um pulo com tanta vontade. Eu acho que não, porque o casamento foi até as 10 da manhã. Que horas vocês foram embora? A gente foi umas 4. Foram embora Depois a mais gente ficou cedo. sabendo que foi até. Mas teve foi. pastel na feira. Eu tava pensando nisso outro dia, eu falei, gente, foi no dia do casamento. E sabe certinho. Depois fala que não sabe da percepção corporal. Mas eu sabia, porque assim, depois de
tantos anos de casamento, você não transa mais tantas vezes, assim, você já guarda. Outro tema de podcast, como aumentar a frequência. Vale a qualidade, não a quantidade, gente. A qualidade é muito melhor. Eu acho que meu marido não vai gostar muito disso. Ele vai falar melhor quantidade que qualidade. Mas é de fase também, tem fases. Sim, com certeza. E aí, doutora Mariângela, como que funcionou? Aí você engravidou com 3 anos de diferença? Os meus filhos nasceram com 3 anos de diferença. A Laura é de junho, o João é de agosto. Então dá 3 anos e 1 mês. Não fiz nada para ter um casal. As pessoas me perguntam, né? Não fiz nada. Porque tem essa também, né? Ainda mais você, ginecologista obstetra. Eu brinco que eu só pedi a Deus que juntasse nossas virtudes. E, se possível, o meu nariz. E deu tudo certo. Ai, que ótimo! Isso é maravilhoso. Legal. Nossa, você viu? Eu só tenho homens. Vem o neto, vem o homem. Vem homem. Nossa. É verdade, só homens. E daí seus irmãos? Vocês são muitos... meio misturado? É interessante lá em casa, porque as meninas têm homens e os meninos têm... Minha mãe tinha sempre casal. Nascia... Menino e uma menina. Minha mãe também. Sempre casal. Ia nascendo e ela não desistia. Ela ia... Não sei o que ela queria. Não sei o que ela queria. São 5 homens e 4 mulheres. Na verdade, a minha mãe teve 6 filhos, né? É que a contracepção era muito precária. A minha tem 86, não é tão diferente da sua. Mas elas não tinham... Segundo a minha mãe, ela engravidou da minha 5ª irmã tomando pílula. Então, assim, elas não tinham opção, né? Era muito ruim. Foi a primeira pílula do mercado. E essas primeiras pílulas que foram lançadas, elas tinham uma dose altíssima de estrogênio. Lembra do Evanor, que a gente ouvia falar? Uhum. E isso desencadeou um monte de episódio de trombose. Então, mas era o que tinha naquela época, né? Eu acho que elas paravam de amamentar e engravidavam. Eu tenho um irmão que a nossa diferença é 1 ano e 4 meses. Meu Deus. Você também deve ter, quase né? Gêmeos, né? Tem um que é assim, tem de todo jeito. Tem 9, tem né? de todo jeito. Tem com 4 anos de diferença, tem 1 ano de diferença, mas a média era 2 anos de diferença. Ela ficou 20 anos tendo filhos. Ela teve o primeiro com 20 anos e eu com 40. Gente, eu fico pensando nessas mulheres cuidando desses filhos. Eu até estava assistindo uma live... eu tô acompanhando uma live do Dr. Adailton. Ele tá fazendo todos os dias uma live ele tá fazendo a leitura de um livro e fazendo os comentários. E aí ele fala que o momento zero, né, da importância do momento zero na vida do ser humano, que é quando a mãe descobre que esse bebê tá ali, né? Então, o que a mãe sente, na reflexão dele, o bebê sente e ele traz isso pra vida. Né? Ele falou assim, então é importante você perceber o que você sentiu nessa hora, se você era bem-vindo ou não, né? Ele falou assim, lógico, se você perguntar pra sua mãe vai falar, lógico, eu te queria muito. As mães não vão falar que elas não queriam, né? Ele falou assim, mas você imagina o seguinte, você é o 9º filho. Não. A hora que a mãe pegou o teste, ela falou, putz, mais um? Ela falou, não tem como ela falar, que maravilhoso. E é bem isso. E aí, quando eu pego na minha história também, a minha bisavó, ela era parteira, porém, ela fazia mais abortos do que partos. Caramba. Né? E aí, quando a gente pensa, né, tirando aí a lente do julgamento, enfim, a gente até entrou num papo, assim, aleatório, num almoço, e falamos sobre isso. Mas, na verdade, a Tayane, a avó dela também fazia abortos. Né? E aí, se eu não me engano, era alguma coisa assim, ou fazia parto, eu não me lembro. Só sei que ela falou pra avó dela, que era viva, falou assim, vó, alguma coisa, algum papo assim, você não se arrepende, né? Ela falou assim, não, ela falou assim, o que você acha de uma mulher com 16 filhos? Você pegar uma foto, assim. Ela falou assim, eu acho lindo. Ela falou assim, você não sabe a realidade. Essas mulheres não tinham escolha. Elas engravidavam e elas tinham muitos filhos para cuidar e era uma vida muito difícil. Então, hoje a gente fala, né? Eu fico imaginando na época da minha bisavó, o que levou ela a ajudar outras mulheres nesses processos também. Sim. Né? Como a falta de informação e como hoje a gente vive num mundo muito maravilhoso, que a gente pode planejar a nossa gestação. Sim. Né? E quando ela acontece ao acaso, a gente tem informação para que a gente possa lidar com isso da melhor forma possível. Né?
apesar que eu acho que isso ainda não é uma realidade em grande parte do nosso país, né? A gente está falando aqui do estado de São Paulo, que a gente tem no Nordeste, acredito que a realidade seja muito diferente em algumas regiões. Mas como a gente pode realmente trazer essa informação e não é tanto tempo assim, né? Você é a nona filha, né? Então, como não tinha informação e como hoje a gente tem. Eu lembro quando eu comecei a namorar, eu contei pra minha mãe. Eu comecei a namorar aos 15 anos. E eu lembro que a minha mãe, ela tava com uma cara muito esquisita naquele dia. Eu contei e aí depois ela me apoiou e tal. Só que eu acho que ela entrou num conflito entre, agora eu vou ter que conversar com ela, né? E eu lembro que ela me pegou no balé, ela tava me esperando lá e ela entrou, e ela não ligou o carro pra gente ir embora pra casa. Ela falou, precisamos conversar. Nessa hora eu já gelei. E ela me contou do jeito dela, né, que eu poderia engravidar, que eu poderia ter relação sexual quando eu quisesse, mas que eu me sentisse pronta pra isso, e bem Foi bonitinha. desconfortável pra você? Pra Não, mim foi né? desconfortável. E pra ela é muito mais, eu fico imaginando, né? Mas foi muito legal, Claro. porque eu tinha uma informação diferente das minhas amigas, porque eu lembro que a gente buscava nas revistas teen da época, Sim. que tinha lá, e a gente comprava na banca e lia e conversava entre a gente, porque as mães não conversavam. E hoje a informação está muito mais presente, né? Eu vejo, lógico, também o meu trabalho, a Maria Luísa. Ela fica perguntando, né, as coisas, e ela sabe da menstruação, quando que ela vai menstruar, que quando menstrua não tem filho, quando não menstrua é porque tá grávida, né? Então, ela já tem um conhecimento, e eu vejo que ela fica pensando, porque já vive mais isso. Não, e tem o Google agora, né? Tem, Porque é uma coisa que não tinha na primeira gravidez e na segunda. É uma coisa que os médicos devem ficar aflitos com esse Google, porque eu queria saber tudo o que estava acontecendo. Eu pesquisava tudo no Google. Eu cheguei para fazer o ultrassom da translucência e eu queria saber quanto que está medindo. Aí o doutor Bailão falou assim, você quer procurar doença? Eu tenho um livro aqui com 2.000 e não sei quantas doenças possíveis de fezes. Eu te empresto o livro para você ficar tentando descobrir. Porque o Google tem isso, né? Mas é um aliado, é um conforto muitas vezes. E eu fazia parte de comunidade de mães que estavam mais velhas e tal. Mas traz isso aí, traz informações boas e coisas não tão boas, né? Sim, Ansiosas. sim, com certeza. O que você vê lá no consultório com relação a isso? Eu atendo muito adolescente, né? Eu adoro fazer contracepção, é uma área que eu tenho muito prazer em fazer. E hoje a gente tem um arsenal muito grande para oferecer, né? Eu acho que a pílula hoje, ela não é a minha primeira opção há algum tempo já. Até porque as adolescentes às vezes esquecem, né? Então, eu já tive situações muito interessantes, assim. Eu me lembro que isso já faz alguns anos, uns 8, sei lá. Eu atendi uma menina de 15 anos, como você, né, naquela época, iniciando a atividade sexual, e uma menina muito desligada, assim. E quando a gente conversou sobre contracepção, ela optou por colocar um DIU, né? E eu achei ótimo. Quando ela saiu da sala, a mãe entrou, ela contou para a mãe, vou colocar um DIU. A mãe entrou, olhou para mim e falou assim, o que você está pensando? A minha filha tem 15 anos, você vai colocar um DIU? Eu falei, sabe o que eu estou pensando? Que eu vou proteger a sua filha, que ela não vai lembrar de tomar o remédio, que agora o que ela menos precisa é de uma gestação não planejada. Sabe o que ela fez? Ela me trouxe a outra filha depois para eu colocar um DIU. Então, assim, a informação, e a gente até agradece o Google nesse sentido, ela é uma coisa que abre os nossos olhos, né? E derruba mitos. E o tempo, as evidências, eles vêm para mostrar isso, né? Sim. E eu fico pensando também, Nora, que a sua história é uma história muito bonita em todos os sentidos por conta disso que eu te falei. Você conseguiu manter sua vida profissional, sua vida afetiva. Mas quantas mulheres interrompem carreira, projetos, anseios por uma gestação não planejada? Sim. Então, o nosso julgamento, ele realmente deve ser totalmente excluído, né? Cada um sabe o que é melhor para si e a gente está aqui só para ajudar. Né? Eu acho que a minha carreira só aconteceu porque eu fui mãe na adolescência.
Porque aos 18 anos, o que a gente sabia, a gente começou a tocar em barzinho assim de farra, né? Estamos aqui fazendo nada, vamos ali fazer um teste no barzinho. A gente começou a tocar de farra. E aí, quando engravidamos, eu falei que a gente sabe fazer é isso. Temos que sustentar. É isso. Vamos fazer isso. E foi dando certo, assim, além da... E quanto tempo vocês tinham de relacionamento? 1 ano e... 1 ano e 9 meses. Vou te contar uma coisa que você não sabe. Ah. Eu tenho um filho que tem uma banda. Que legal! O que ele toca? Samba e pagode. Meu filho toca cavaquinho. Que legal! Na verdade, assim, eu amo música, eu fiz piano e tentei estimular isso nos meus filhos. Minha filha, uma época, tocou violino, depois tocou violão. E o João também foi tocar violão. E a Laura, ela é extremamente afinada, ela canta bem. Quando eu fiz 50 anos, eles cantaram para mim. Emocionante. Mas eu nunca imaginei que isso fosse, assim... Levar a sério, assim, né? Na verdade, é uma coisa que ele faz faculdade, mas ele ama tocar, cantar. E aí ele começou a aprender cavaquinho, ele me pediu, primeiro ele comprou um banjo, né, depois um cavaco, e aí chamamos um professor para dar algumas aulas. E na pandemia, eu falo que a música salvou esses meninos, né? Porque a alegria deles era reunir na minha casa, eu moro num apartamento, na varanda, e cantar. E eles começaram. Ô mãe, você pode comprar um tantã? Posso comprar um tantã. Ô mãe, eu tinha pensado de ganhar de aniversário uma mesa de som, será que vocês podem me dar? É uma mesa usada, viu mãe? E assim fomos, sabe? Que legal. E eles tocam nas festas dos amigos, em alguns barzinhos, e amam isso. É tão importante esse apoio de vocês. Porque a música, a arte não é muito levada a sério. Então, é por isso que eu falo, se não fosse ter engravidado, a gente não ia na carreira musical, porque... Ia seguir um processo convencional. Um protocolo convencional, Porque nossos pais não acreditavam em viver da arte, achavam que era hobby. Então, eu agradeço até isso aos meus filhos, deles terem dado a oportunidade de viver do que a gente ama. Sim, com certeza. E assim, a gente sempre falou que eles deveriam aprender um instrumento e fazer um esporte. Pode escolher o esporte que quiser, pode escolher o instrumento que for, mas vai escolher um instrumento. Nunca falei vai ser isso, porque todo mundo pergunta, seus filhos seguiram a sua carreira? Não, nenhum seguiu. Era uma das opções, mas a gente sempre deixou todas as opções abertas. E aí eles gostam muito, tocam piano, mas nenhum seguiu. Mas assim, a música eu tenho certeza que ela salva, que ela cura. A música faz as pessoas sensíveis. Exato. E isso é muito legal, né? Assim, mesmo que eles não sejam músicos, o meu filho faz engenharia, não sei se ele vai ser músico, mas ele vê de outro modo, sabe? Isso é importante. Mas se você for ver desde a criança é movida à música. Sim. Né? Eu vejo a Maria, dançar, o cantar, né? O lúdico que a música traz é a expressão mesmo, né? Minha mãe tem 92, ela esquece muita coisa, às vezes ela esquece de mim, mas as letras das músicas ela não esquece nenhuma, a gente põe música para ela canta a letra de todas as músicas, é a coisa mais impressionante, como a memória musical também. Dela, é muito doido isso. Então, interessante, né? Eu acho que a música é uma coisa muito essencial. Você sabe que eu tô lembrando, você fez um show lá no Pedro II, e eu tava grávida eu tava com um barrigão enorme, eu acho que eu já tava a termo, né? E a Maria Luísa mexeu o show inteiro. Gente, mas quem que não ama o show dessa mulher? Fala pra mim. A Maria Luísa mexeu, eu falei, Renato do céu. Mexe, né? Eu falei, meu Deus, é capaz de entrar em trabalho de parto, porque tava, tipo, ela não parava, ela era um neném que não mexia muito. Então eu estranhei e não parou de mexer o show inteiro. Foi eu chegar em casa e ela parou. Que coisa, né? Como a música influencia, inclusive, os nenéns, porque... Você sabe, Nora, que a gente propõe uma assistência obstétrica muito legal, né? Eu trabalho nisso junto com a Claudinha, e a gente sempre coloca uma música no parto. Eu falo que provavelmente você também não teve essa assistência que a gente oferece hoje, porque eu também não tive. Não.
E é tão interessante que elas voltam depois e falam assim, doutora, aquela música que tocou a hora que ele nasceu, aquilo me tocou demais. Como isso fica, né? É muito legal. Como marca, né? Sim, e a música marca a nossa vida, né? Mas nossa, gente, eu adorei, assim, a gente conversar sobre isso, porque quantas mulheres que podem estar ouvindo aqui, que podem ter vivido gestações planejadas ou gestações não planejadas em diferentes fases da vida, né? Eu tenho uma amiga que ela engravidou aos 16 anos, hoje ela tem minha idade, eu acho que ela é 1 ou 2 anos mais velha, e ela tá grávida de novo. Então, ela também são os extremos. A filha dela tá com 25 anos. Olha. Né? E ela, eu fiquei sabendo esses dias que ela tá gestante novamente. E eu falei, gente, né? E é bem isso que você falou, em cada época é um presente diferente, né? Então, seu primeiro filho veio para trazer essa descoberta, um rumo para vocês. E eu acho que é muito interessante a gente prestar atenção nisso. Eu acredito muito, isso é uma crença minha, independente de religião e o que as pessoas acreditam, mas eu acho muito que esse capítulo, filhos, pertence a Deus. Sim. Né? Eu acho que a gente está aberto e vai vir, porque eu acho muito sério essa questão de vir pessoas para esse planeta, né? Então, assim, se tiver que vir é porque tem um propósito maior, né? E esse propósito, muitas vezes, os nossos olhos não enxergam, né? Sabe uma coisa que a Nora falou que eu achei muito bonita também, Nora, que com esses filhos em extremos da sua idade, você disse assim, e eles são filhos únicos, né? Na verdade, todos os nossos filhos são únicos, né? Quando a gente tem mais de um e a gente vê a diferença deles. Sim. Mas isso ficou muito evidente para você, né? Pela diferença de idade, não tinha mais, nenhum morava comigo mais, né? Sim. Então foi um filho único com a experiência de... Muito legal, de né? 2, E dentro disso que você colocou, Claudinha, desse plano divino aí para nós, né? Eu li um livro de caráter espiritual, mas ele fazia uma comparação que eu achei linda, e ele falava assim, que Deus podia fazer nascer pessoas num jardim, mas Ele não faz. Ele precisa da nossa contribuição. Então, isso é um compromisso muito sério, não é? Muito sério. Né? E realmente aquele olhar da mulher como um portal para se chegar aqui. Sim. Né? Sim. E quando a gente pega a história, assim, né? Bem no antepassado, as mulheres eram vistas como deusas por essa capacidade de trazer outros seres porque humanos. Porque a gente é mesmo, né, Nora? Essa é a verdade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é isso, meninas, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. Foi muito especial. Passa rápido, né? Adorei sempre passa rápido. É um prazer. Ainda vou te aplaudir muito. Obrigada. Obrigada, viu, meninas? E espero ver vocês em outros episódios aqui com a gente. Obrigada, Claudinha. Um beijo. Será um Obrigada, prazer. Nora. Obrigadão, viu?